Glórias a Deus. Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Mateus, aleluia, ele escreve no seu capítulo de número 11, a partir do versículo de número 25. Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 25, a seguir. Glórias a Deus. Todos encontraram, amém? Eu vou estar lendo, os irmãos nos acompanhem, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e inteligentes, e as relevantes aos meninos, relevaste aos meninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluias. A paz para a igreja, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, irmão, mais uma vez, porque o Senhor tem preparado para mim, para você, estar aqui mais uma vez, para glorificar e exaltar o nome santo que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque grandes coisas Ele tem feito na minha, na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós nos encontramos aqui alegre na presença do nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda exaltação. E é por isso que eu e você está aqui. Esse dia de hoje tem passado, irmão, irmã, mas o nosso Deus, às vezes, Ele tem dado muito livramento para mim e para você, ou para os nossos familiares, louvado seja o nome do Senhor, ou para algum ente querido meu e seu, e às vezes até um livramento que eu e você não pode enxergar com nossos olhos espiritual, porque às vezes eu e você não vê com os olhos carnal, mas com nossos olhos espiritual, eu e você vê, enxerga, e sabemos que estamos aqui hoje neste lugar, é porque o nosso Deus, Ele tem um propósito na minha, na tua vida, tem um propósito na sua família, na minha família. Há um ano atrás, mês de fevereiro, louvado seja o nome do Senhor, agora em fevereiro, agora fez um ano, eu sofri um acidente aqui, chegando aqui nessa congregação, ali na pista, estava eu e minha menina Esté, minha filha Esté, a outra menina, que eu tenho uma menina e um menino, esse aí é o Isaac, e a outra menina de 12 anos é a minha filha Esté. E a gente estava vindo no dia de domingo, como o dia de hoje, cultuar neste lugar junto com os irmãos e as irmãs, para glorificar e exaltar o nome do nosso Rei. Mas chegou ali, irmão, na entrada ali, eu entrando para cá com a moto Bros laranja, o rapaz aí vinha com outra moto Bros branca, e aí me pegou de cheio,
Na que eu vi que ele ia bater, eu só firmei, bem afirmado, os braços no guidão daquela moto, porque senão ele ia matar minha menina. Eu falei com Deus: Deus, eu já vivi muito tempo, mas minha filha, oh, terra, mano, achou, oh, terra, manda, tchau. Às vezes, irmão, irmã, eu e você tem vivido muito, mas naquele momento eu falei: Deus, eu sei que o Senhor é conosco neste lugar, que seja feita a tua vontade sobre a minha vida e sobre a vida da minha filha, louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmão, aquele rapaz me pegou de frente, eu afirmei os braços, porque eu sabia que minha filha ia voar longe. E ele bateu em mim, e ali eu quebrei os dois braços, em cima da moto mesmo. E ali a moto não saiu nem do lugar. E ali caiu, e ia passando um jovem. E ali eu chamei ele, porque o capacete estava me sufocando. Eu já estava quase desmaiando. Eu falei: arranca o capacete, porque eu já estou desmaiando, não estou vendo mais nada, está tudo escuro. Mas para resumir, irmão, irmã, Deus naquele momento me deu um grande livramento. Eu faturei os dois braços. A minha filha não teve nada, nem da garupa da moto ela saiu. Para a honra e para a glória do nosso Deus. Eu estou aqui, irmão e irmã, mais uma vez, para glorificar e exaltar o nome santo que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, Deus diz: tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Então, irmão e irmã, tudo tem um tempo para mim e para você. Eu não sei o tempo que você tem orado, o tempo que você tem buscado, o tempo que você tem conversado com Deus, mas nesta noite, eu quero te falar: Deus, Ele está ouvindo a tua oração. Deus, Ele está contemplando o teu coração. Deus, Ele sabe daquilo que o teu coração almeja nesta noite para receber do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, irmão, ei, irmã, cada você tem um significado para Deus nesta noite. Você não saiu do seu lar em vão, não, irmão, não, irmã. Você veio aqui porque você sabe que o nosso Deus, Ele pode resolver o meu e o teu problema. Quem sabe se nesta noite, você tem passado por esta porta, cheio de problema, teu vizinho que está do teu lado, teu parente que está do teu lado, ele não vai resolver nada do teu problema. Mas eu tenho uma pessoa que habita no meu e no teu coração, uma pessoa que habita na minha e na tua vida, se chama Jesus de Nazaré. Ele falou: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para quem tem vida e tem vida eterna. Quem sabe se nesta noite, noiva do Cordeiro, você passou por esta porta com o coração apertado, você está vendo uma pessoa aqui que era do mundo, uma pessoa que fazia muitas coisas erradas, uma pessoa que ficava 3 dias, 3 noites, pulando atrás de um micareta, do carnaval, de um trio, para nada. Mas Jesus, Ele teve misericórdia da minha vida, Ele tem misericórdia da sua vida. Pode até ser que nesta noite
Você tem algo, tem um filho, tem uma filha em casa, tem uma mãe, tem um pai, tem um parente que às vezes você está orando para ele vir para a presença de Deus, mas nesta noite eu quero te falar: ei, continua orando, continua glorificando, continua buscando o dono da vida, que ele vai fazer aquilo que o seu coração almeja para receber da parte de Deus. Amém, igreja? Desde de chá, eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus, e rogo a oração aos santos a meu favor, a favor da minha casa, da minha família, que na que os santos orar, lembra de mim e da minha família. Amém, irmão? É motivo de honra e de glória, irmão. Glorifica o Senhor e tenha fé, segura na mão dele, que ele vai assim retribuir aquilo que teu coração almeja para receber dele. Amém, igreja? Cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, sabemos que o nosso Deus, ele já se encontra presente, e creio que ele já tem falado a vida de cada um que se encontra aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Meus amados, irei deixar um versículo para a meditação da igreja em Salmos, no seu capítulo 55 e verso de número 22. A palavra do nosso Senhor nos diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que um justo seja abalado. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, quero dizer para a igreja nessa noite que nós temos um Pai a qual nos tirou deste mundo sujo, a qual nos deu a oportunidade de estarmos servindo Ele, e Ele nos faz esta promessa, que tudo que aquilo que nós tínhamos naquele mundo foi tirado, e levantamos as nossas mãos, aceitamos nosso Senhor Jesus Cristo, e a partir do momento em que nós aceitamos nosso Senhor Jesus Cristo, a promessa dele é que ele cuidará de cada um de nós. Louvado seja Deus. Aqui foi dado o testemunho do nosso irmão, do livramento a qual Deus deu a ele e a filha dele. Naquela noite nós estávamos aqui na congregação. Nós vamos ver que Deus, ele não deixa um justo. Deus, independente da situação, da adversidade que nós passamos, se não for a nossa hora, Ele nos dá o livramento, para que sirva de testemunho, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando meditava nesse salmo, hoje pela tarde, lembrávamos do meu pai, quando meninos. Me lembro que ele me comprou uma bicicleta, e ele ia fazer serviço na roça, e nós, por ser novinho, andava, não sei se os irmãos já viram, no meio da bicicleta, no quadro, por ser pequenininho. E no momento em que nós encontrávamos em uma ladeira, a qual não conseguia, o pai falava: me dá que eu sobo a minha, a sua bicicleta. Assim é o nosso Deus. Haverá situação que nós não poderemos controlar, mas o nosso Deus vai falar: eu te sustento, porque eu te tirei do mundo e a sua vida, ela está em minhas mãos. Que Deus continue abençoando a igreja. Glória a Deus. Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de deixar um versículo para a nossa meditação nesta noite. A presença do Senhor já é real aqui neste lugar. Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 14, e o versículo 1 que diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus, ao
iniciar o seu ministério, ele vai escolher 12 homens para ser um dos seus pilares para uma nova obra que ele está a realizar. E no decorrer deste ministério, que foi bem curto, de 3 anos, ele vai falar acerca da sua partida várias vezes, por meio de parábolas, talvez muitas vezes por meio de hipérboles, e eles não entendiam o que o Senhor estava dizendo. Mas no capítulo 14, Jesus, um texto antes, tinha acabado de anunciar a eles que ele seria morto, que ele voltaria ao Pai. E os discípulos naquele dia trouxe grande tristeza ao coração dos discípulos, porque eles dizem: se o mestre parte, se o mestre vai embora, quem nos trará palavras de incentivos, palavras que nos transforma, que nos alimenta, que nos orienta, que nos reveste? Então Jesus, num gesto de amor, vai liberar essa palavra: não se turbe o vosso coração. Talvez você entrou aqui nesta noite com o coração preocupado, com angustiado, desanimado, com algum problema. A palavra do Senhor para o teu coração é: não turbe o seu coração, não se preocupe, porque o Deus que fez a promessa é fiel. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, rogando a oração dos meus irmãos ao meu favor. Nessa noite eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluias. A presença do Senhor é real nessa noite, aleluias. Adoramos, aleluias. Ouvimos testemunhos, e que testemunhos, aleluias. Tudo nessa noite acrescentou a nossa fé, aleluias. João, no seu capítulo de número 3, aleluias, pegando carona da nossa escola bíblica dominical, aleluias. Quando me foi dado essa oportunidade, este assunto veio à minha mente, aleluias, que tem por título: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Oh glórias, aleluias. Nos diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sei que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Oh glórias, aleluias. Podei vos assentar, glorificando o nome do Senhor, aleluias. Antes de começar a ministrar, aleluias, ouvindo o testemunho do nosso irmão, aleluias, me senti também na liberdade, aleluias, de contar um rápido testemunho, porque bem sabemos que estamos neste mundo, aleluias, mas não pertencemos a ele. Sabemos que de uma hora para outra vamos partir. É a única coisa que nenhum ser humano pode responder. É a única pergunta que não tem resposta para nós. Aleluia, saímos do nosso lar, mas não sabemos se voltamos. Vamos para o nosso trabalho, mas não sabemos se retornamos. Fazemos um projeto, mas não sabemos se vamos concluí-lo. Esses dias eu estava indo para Vitória, levar a minha esposa, aleluias, para fazer uma revisão da cirurgia que ela fez. Graças a Deus foi muito bem, a cirurgia, claro, mas aconteceram coisas que na hora eu não conseguia entender, aleluias. É até um pouco do assunto que vamos falar nessa noite, aleluias. Às vezes tem dias que as coisas, aleluias, já começam cedo a dar errado, ou como diz o ditado, acordamos com o pé esquerdo, aleluias, mas então não conseguimos compreender
aleluias, a vontade, a misericórdia, a proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluias, olhei o carro, sempre olho, aleluias, verifiquei tudo certo, aleluias, mas já começou da seguinte forma: eu não tenho costume de esquecer nada no trabalho, aleluias, e nesse dia justamente eu esqueci o meu celular, aleluias. E na nossa viagem nós íamos passar por Colatina, que a gente sempre passa por Colatina, aleluias, mas e eu ali trabalhando em Jaguaré, esqueci o celular, e falei com a minha esposa, já que eu esqueci o celular, talvez é um sinal de Deus para a gente passar por Linhares, e fomos nós, aleluias, e chegando em Jaguaré, peguei o celular, fomos à frente, mais à frente tem uma cidade chamada Água Limpa, que já chega na BR, na rodovia. Chegando na rodovia, antes de eu adentrar a rodovia, o carro quebra. Mas não é um quebrar simples, aleluias, foi um quebrar que se eu tivesse a 80 km por hora, nós teríamos morrido, aleluias, e a 1h da manhã, onde vamos conseguir socorro? É por isso que Deus, Ele tem que ser o nosso suporte. Deus, Ele tem que ser o único socorro das nossas vidas. Aleluias, porque senão entramos em desespero e tudo vai de mal a pior. Aleluias, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus, aleluias, nos livrou do laço de morte, aleluias, e ao mesmo tempo começou a nos dar solução, aleluias, para o nosso problema, aleluias, e como conseguimos resolver? Aleluias, consegui uma carona para ela, porque o primo dela trabalha no ônibus da saúde de Boa Esperança, e ele estava chegando em São Mateus, então ela foi com ele até Vitória, e não perdeu a sua consulta, e eu fui consertar o carro, aleluias, e eu sem entender ainda, aleluias, durante o dia, corre atrás e mexe daqui, mexe dali, e eu vim, aleluias, ao encontro da minha esposa até Vitória, aleluias, e comecei a analisar como Deus é maravilhoso, aleluias, o irmão contando o testemunho dele, ele nem imaginava que pudesse acontecer aquilo com ele, aleluias, e nós da mesma forma, tudo, aleluias, até então aos nossos olhos carnais, tudo parecia dar certo, aleluias, mas aprove, aleluias, que viesse a acontecer isso, aleluias, mas o nome do Senhor foi glorificado, fomos e voltamos para a honra e glória do Senhor, porque eu sei que assim como o nosso irmão, aleluias, contou esse testemunho, acrescentou a minha fé, aleluias, porque eu pude contemplar que o mesmo Deus que trabalhou na vida dele, oh glórias, trabalhou na minha vida, e hoje eu posso estar aqui para glorificar o nome dele, aleluia, aleluias, oh glórias, aleluias, oh aleluias, não podemos deixar de testemunhar do Senhor, jamais deixe, aleluias, de falar para os outros aquilo que Deus tem feito na tua vida, aleluias, oh glórias, aleluias, aleluias, aleluias. Adentramos a nossa palavra nessa noite, aleluias. Bem sabemos que todos já ouviram falar de Nicodemos, aleluias, também todos ouviram falar de Jesus, oh glórias, nome maravilhoso, onde quer que Jesus chegasse, qualquer cidade que Jesus adentrasse, todos já haviam falar dele, aleluias, já ouviam falar dos milagres, já ouviam falar das maravilhas, já ouviam falar, aleluias, de tudo quanto é coisa boa, aleluias, quando Jesus adentrava em um lugar, que Jesus curava, aleluias, que Jesus fazia o paralítico andar, o cego ver, o surdo ouvir,
mas também que Jesus tinha palavras de amor, Jesus tinha palavras de consolo, Jesus tinha palavras, aleluias, que adentrava os corações, algo, aleluias, que mudava, aleluias, o pensamento, que mudava o rumo da vida das pessoas. É por isso, aleluias, que ele escolheu 12 discípulos e nenhum deles se desgarrou de Jesus durante o seu ministério. Aleluias, podemos analisar, aleluias, que Jesus chamava a sua atenção, aleluias, a atenção das pessoas, porque Jesus, aleluias, ele tinha sempre algo para oferecer. Aleluias, e Nicodemos, um homem sábio, mestre, aleluias, ele ficou curioso para saber quem era esse Jesus. Aleluias, porque bem sabemos, Nicodemos conhecia a palavra de Deus, ou melhor, conhecia o Torá, que era a Bíblia naquele tempo. Ele conhecia, aleluias, as leis, ele conhecia todos os rudimentos, aleluias, que era para a igreja naquela época, mas ainda havia algo no seu coração, aleluias, que tinha dúvidas, aleluias, porque, aleluias, ele viu o que acontecia quando os fariseus, aleluias, eles faziam para com os pobres, aleluias, alguns poderiam adentrar a igreja, mas outros não poderiam, aleluias, mas onde Jesus estava, ele recebia a todos, aleluias, não importasse a sua situação financeira, ou como você estivesse, se estivesse são, se estivesse enfermo, Jesus abraçava todos. Então ele não entendia, aleluia, se Jesus pregava o mesmo evangelho, aleluias, que ele cria, então como poderia o tratamento ser diferente? Oh glórias, aleluias, aleluias, oh glórias, aleluias. Então, aleluias, ele com medo de uma represália dos fariseus, aleluias, porque Jesus era amado pelo povo, mas era odiado pelos fariseus, aleluias, porque Jesus pregava uma palavra genuína, aleluias, uma palavra de amor, aleluias, porque Deus é amor, oh glórias, aleluias. Então ele teve essa curiosidade de falar com Jesus, oh glórias, aleluias, oh glórias, aleluias, aleluias, aleluias. E a única coisa que Jesus falou com ele, aleluias, foi o seguinte: necessário vos é nascer de novo. Oh glórias, aleluias, 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 aleluias. Aquele que é nascido de novo, aleluias, ele ama o próximo. Aquele que é nascido de novo, aleluias, ele vê as lutas e ele clama pelo nome de Jesus, aleluias, e ele se torna vitorioso. Aquele que é nascido de novo não canta derrota, ele canta vitória. Aquele que é nascido de novo, aleluias, ele ora pelo seu ente querido, aleluias, aleluias, oh glórias. Aquele que é nascido de novo não desiste de Jesus, não importa a dificuldade, não importa o que ele possa passar na sua vida, jamais ele vai deixar o velho homem tomar o lugar novamente na sua vida, aleluias. Mas Nicodemos, não entendendo esta palavra, porque até então, aleluias, ele só entendia aquilo que era material, aleluias, mas Jesus falando de uma forma espiritual, aleluias, que temos que ser transformados de dentro para fora, não de fora para dentro, porque é ali que habita o Espírito Santo, aleluias. Então ele pergunta: mas como pode eu, sendo velho, poder nascer de novo? Poderei eu adentrar, aleluias, o ventre da minha mãe? Aleluias. Mas Jesus disse, aleluias, aquele que é, aleluias, aquele, aleluias, que não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus, aleluias, porque sabemos que nos dias de hoje, muitas pessoas precisam nascer de novo, aleluias,
aleluias, mas como assim, irmão Cláudio? Eu estou na igreja já faz 10 anos, mas muitas das vezes deixamos o velho homem, aleluias, tomar a frente da nossa vida, aleluias, e aí precisamos dessa renovação, porque o Espírito Santo não consegue chegar até o nosso coração, aleluias. Aleluias, não basta conhecer a palavra, aleluias, porque Jesus, Ele é a palavra, e se Ele é a palavra, Ele quer fazer morada no nosso coração, aleluias, por isso, se não nascer de novo, aleluias, a palavra não consegue adentrar ao teu coração, aleluias, aleluias, oh glórias, aleluias, oh aleluias. Sabemos que o mundo nos dias de hoje, aleluias, ele anda errante, como assim? Aleluias, antigamente o que era errado, aleluias, era errado, o que era certo, mas nos dias de hoje, o que é certo é errado, e o que é errado é certo, aleluias, muitos se dizem cristãos, aleluias, mas o velho homem, aleluias, continua dominando a sua vida, aleluias, muitos aceitam a Jesus, aleluias, mas não deixam os velhos hábitos de lado, aleluias, é isso que Jesus queria dizer, aleluias, em nascer de novo, porque quando aceitamos a Jesus, aleluias, nasce um velho homem, novas atitudes, aleluias, a esperança renasce, aleluias, porque o nosso nome é escrito no livro da vida, aleluias, aleluias, aleluias. Conhecer a palavra é uma coisa, mas viver a palavra é algo totalmente diferente. É isso que Jesus, aleluias, queria falar para Nicodemos, aleluias, e aprove essa curiosidade dele, porque senão ele não teria sido transformado, aleluias, porque a palavra, aleluias, ela vem para transformar o nosso interior, ela vem para nos dar sabedoria, aleluias, porque sabemos, aleluias, que este mundo jaz do maligno, e o diabo tem feito de tudo, aleluias, para tirar a atenção daquele que é transformado, aleluias, ele tem feito de tudo para trazer um evangelho fácil, um evangelho que não precisa de transformação, um evangelho de riqueza, aleluias, mas nós sabemos, aleluias, que nós não vamos levar nada neste mundo, porque a palavra nos diz, o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, oh glórias, aleluias, aleluias, aleluia Jesus, aleluia, aleluias, louvado e exaltado és o teu nome, aleluia, Jesus sempre, aleluias, ele vai estar à nossa disposição, aleluias, mas será que nós vamos estar sempre à disposição de Jesus, oh glórias, oh, aleluias, muitas coisas hoje têm tirado a atenção, aleluias, do crente, muitas coisas hoje, aleluias, têm tentado desviar o nosso caminho, é por isso que nós temos, aleluias, que renascer todos os dias, porque Jesus tem nos dado um novo fôlego de vida, todos os dias, para que viéssemos a ser melhor hoje do que fomos ontem, para que viéssemos, aleluias, a fazer a sua obra, aleluias, porque Jesus, aleluias, ele tem trabalhado nas nossas vidas, aleluias, porque ele tem cuidado de nós, aleluias, todos os dias, aleluias, 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 porque a igreja do Senhor, aleluias, todos os dias precisa nascer de novo, aleluias, aleluias, aleluias. Nada para o cristão nessa terra vai ser fácil, aleluias, nada, aleluias, por isso que precisamos segurar nas mãos do Senhor, aleluias, porque Ele é o único caminho, o único socorro, é aquele que consola os nossos corações, porque assim como Ele foi com os discípulos, Ele está sendo para conosco, nos instruindo, nos amando, aleluias, colocando, aleluias, todos os dias uma palavra maravilhosa nos nossos corações, aleluias, aleluias, oh glórias, aleluias,
Aleluias, a mesma dúvida de Nicodemos é a dúvida de muitas pessoas nos dias de hoje. Aleluias, muitos acham que só basta vir à igreja. Aleluias, muitos acham que só basta, aleluias, dizer que é cristão. Aleluias, mas nós sabemos, aleluias, que todos os dias nós passamos, aleluias, por uma batalha, por uma provação, aleluias, mas para enxergarmos esta batalha, precisamos abrir os nossos olhos espirituais, aleluias, como Paulo disse, o bem que nós queremos nós não fazemos, mas o mal que nós não queremos nós fazemos. É por isso que temos que lutar, porque a nossa luta não é contra a carne, aleluia, mas é contra todos os principados e potestades, aleluias, mas só quem nasce de novo entende isso, só quem é renascido, aleluias, só quem é, aleluias, avivado entende isso, aleluias, porque Jesus muitas das vezes falava por parábolas, aleluias, para que os discípulos viessem a ser transformados, e quando fosse, eles entendessem a palavra do Senhor, aleluias, porque na nossa vida, aleluias, todos os dias, Jesus, ele tem tentado, aleluias, falar aos nossos corações, nos instruindo, aleluias, porque o inimigo a todo momento está ao nosso derredor, tentando nos tragar, aleluias, porque a vontade dele é matar, é roubar, é destruir, aleluias, mas a vontade do Senhor é nos dar vida e a dar com abundância. Oh glórias, aleluias, oh aleluia, Jesus, aleluias, oh glórias, aleluias. Vivemos um tempo, aleluias, onde o esfriamento espiritual está se tornando cada dia normal, aleluias, mas não é para nos assustarmos, não. Aleluias, aquele que é transformado, ele jamais desiste do seu legado, do seu ministério, ele jamais desiste, aleluias, de estar na brecha, de estar na presença do Senhor, aleluias, porque nós, assim como nós não sabemos o dia da nossa partida, também não sabemos o dia da volta do Senhor, porque ele nos fez uma promessa, e ele é justo, ele é fiel para cumprir esta promessa, aleluias. Oxalá se fosse hoje, aleluias, mas nós não sabemos, por isso temos que continuar na presença do Senhor, temos que continuar buscando ao Senhor em espírito e em verdade, aleluias, porque assim como Nicodemos buscou a Jesus, procurou a ter com Jesus, aleluias, muitos hoje estão padecendo, aleluias, porque não conseguem chegar até Jesus, porque muitas das vezes só ouvem falar de Jesus, aleluias, mas não conseguem chegar até Ele, aleluias, oh glórias, aleluias, aleluias, aleluias. É um compromisso, é uma responsabilidade de cada um de nós, aleluias, esta palavra, aleluias, ela desperta a cada um de nós, aleluias, para que venhamos a levar a palavra do Senhor, aleluias, para que muitos, assim, aleluias, que têm essas mesmas dúvidas, aleluias, eles venham, aleluias, a aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia, sabemos, aleluias, que estamos nessa terra para cumprir, aleluias, a vontade do Senhor, assim como Jesus instruiu aos discípulos, também é nossa obrigação, aleluias, fazermos da mesma forma, aleluias, porque Jesus nos chamou para darmos fruto, Jesus nos chamou, aleluias, para buscar, aleluias, aos cativos, aleluias, levar alimento aos famintos, aleluias, Jesus nos chamou para fazer a obra, aleluias, aleluias, oh glórias, aleluias, aleluias, oh glórias, porque todos nós que estamos na presença do Senhor, aleluias, um dia éramos errantes, um dia, aleluias, estávamos, aleluias, perdidos, um dia, aleluias, não sabíamos que caminho seguir, a nossa mente, aleluias, ela estava ocupada por preocupações, aleluias, mas um dia ouvimos falar desse Jesus, um dia ouvimos falar desse amor maravilhoso, aleluias, de um Jesus,
aleluias, que Ele cuida de nós, que Ele jamais nos abandona, aleluias, e por isso aceitamos a Ele e estamos aqui hoje para, aleluias, glorificar e exaltar o nome dEle, porque sabemos que todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, a porta se abre, aleluias, aleluia Jesus, aleluias, 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 porque Jesus jamais vai desistir de cada um de nós, aleluias, aleluias. Jesus, Ele conhece o interior do nosso coração, aleluias, mas Ele quer que você se achegue até Ele, aleluias, aleluias. Muitas das vezes passamos por uma dificuldade, aleluias, e não sabemos a quem recorrer. Às vezes estamos na presença do Senhor, aleluias, mas a prova é tão grande que até a nossa fé, ela fraqueja, ela diminui, aleluias, mas temos que ter na nossa consciência, aleluias, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, aleluias. Hoje passamos uma dificuldade, aleluias, mas não podemos desistir, aleluias, porque de uma hora para outra, a nossa vitória, ela se achega, mas ela só vai se achegar, se não desistirmos, se continuarmos no nosso caminho, aleluias, aleluia Jesus, aleluias, 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 porque Jesus, Ele está sempre, aleluias, à nossa disposição, Ele está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Jesus está sempre, aleluias, de braços abertos, aleluias, porque nós sabemos, aleluias, que nós não conseguimos fazer nada sozinhos, assim como nós somos, aleluias, dependentes uns dos outros, também somos dependentes de Jesus, aleluias, e Ele requer, aleluias, que cada um de nós clame o nome dEle, aleluias, porque não importa a onda, a dificuldade, a enfermidade, Ele sempre tem uma solução para tudo aquilo a qual nós precisamos, aleluias. Por isso não podemos desistir, aleluias, não se assuste com o que está acontecendo neste mundo, aleluias, não desanime, aleluias, provas maiores virão, aleluias, mas nós sabemos que se estivermos com Jesus, aleluias, pode vir a prova que for, nós vamos sair vencedores, aleluias, porque Jesus sempre estará conosco. A igreja jamais vai caminhar sozinha, a igreja jamais vai padecer sozinha, aleluias, você jamais vai chorar sozinho, Jesus vai sempre estar ao teu lado, aleluias, oh glórias, aleluias, aleluias, aleluias. Eu louvo a Deus, aleluias, por hoje muitos e muitos ainda estarem firmes na presença do Senhor, porque sabemos que há dias, aleluias, em que a igreja ela só está se esvaziando, aleluias, o amor de muitos tem se esfriado, mas nós não podemos, aleluias, desanimar, nós não podemos fraquejar, porque sabemos que o inimigo, ele tem trabalhado 24 horas por dia contra a igreja, mas o nosso Deus, Ele é maravilhoso, aleluias, para poder nos abençoar, para poder nos encher da sua graça, aleluias. Mateus no seu capítulo de número 5, aleluias, nos diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Por isso o Senhor vai sempre consolar os nossos corações, aleluias, não perca as esperanças, aleluias, não desanime, continue firme, aleluias, porque o mesmo Jesus, aleluias, que prometeu aos discípulos que não os deixaria só, aleluias, hoje Ele tem cumprido esta promessa, porque Ele se encontra no meio de nós, aleluias. Nos colocamos de pé nessa noite, aleluias, louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Aleluias, eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui nessa noite, porque não veio, aleluias, à toa, não, você veio porque Jesus, Ele quer fazer algo na tua vida, você veio porque há uma necessidade em ti, aleluias, você veio porque você precisa receber algo da parte do Senhor, aleluias. Oramos, Senhor, neste momento,
momento eu te glorifico, eu te exalto, eu engrandeço o teu nome, porque o Senhor tem sido maravilhoso nas nossas vidas. É o Senhor quem tem nos guardado, nos abençoado, nos enchido da tua graça. É o Senhor quem tem manifestado o teu poder. Aleluias, por isso te adoramos, Pai, nessa noite. Abençoa cada um dos teus filhos, continue manifestando o teu agir, abrindo entendimento, continue fazendo a tua obra, porque o Senhor conhece as nossas necessidades, Pai. Aleluias, é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Aleluias. Assim eu quero agradecer essa rica oportunidade. Aleluias, no nome de Jesus. Aleluias.